perguntando sobre outros jogadores do Vasco, né? O João Vitor perguntou o que você acha do Lloyd. Aí ele complementa dizendo assim, acha que é muito displicente, ele tá falando que acha que é muito displicente, mas teve mais pessoas perguntando sobre o Lloyd. O que você acha dele? Cara, sinceramente, o Lloyd na Turquia ele foi muito bem. No clube, no Alanyaspor, que ele tava lá, foi muito bem. Só que o Alanyaspor não é o Vasco. Entendeu? Então, assim, quando você traz um jogador igual o Lloyd pro Vasco, você primeiro precisa... como é que eu posso te dizer? Porque isso eu acho que é um pecado muitas das vezes de muitos clubes, né? Você não estuda quem é o atleta. Você vê que ele dá resultados ali no campo, mas você não estuda o entorno do atleta. O Lloyd é, cara, doido. Doidinho. Mas tem muita força e muita qualidade, mano. Muita força e muita qualidade. Agora, o que precisa fazer com um cara desse? É ir botando ele na boa. Entendeu? Na boa. Porque ele tem condições, porque a qualidade que ele tem, a força que ele tem. Agora, vai botando ele na boa, só que, mano, precisa de um psicólogo. O clube tem que trabalhar. Por quê? Igual eu tô te falando, se eu vou te contratar, e você é muito bom, e acontecia comigo várias vezes. Portanto, quando eu chegava nos clubes que eu ia, as pessoas falavam assim, fulano e tal falou muito bem de você. Falou muito bem do teu caráter, falou muito bem que você é um cara família. Os clubes têm que entender isso. Não é só contratar porque o cara joga bem. Claro. Porque o cara joga bem, mas, cara, o cara não é um cara de ambiente, não é um cara meio doido, é um cara... Não vai dar, meu irmão, vai dar problema. Entendeu? Então, eu acho que o Vasco, nesse sentido, com o Lloyd, tinha que ter estudado todo o entorno dele. Porque, de fato, no campo, ele pode entregar, como ele entregou lá no Alanya. Uhum. Mas o contexto do Alanya é que era um clube pequeno na Turquia, em que um clube que sai muito de transição, ele é rápido, ele é forte, e deixa o cara jogar. Não tem aquela coisa de competição. É ele e ele. Então ele vai jogar, ele vai fazer o que ele quiser e vai dar certo, porque ele é bom, cara. Ele não é ruim. Uhum. Só que ele não tem tanta responsabilidade na vida. A verdade é essa. Ele é um cara relax. Agora, eu acho que ele pode dar certo se trabalhar ele e colocando ele na boa e conscientizando ele. É o que eu tentava conversar com ele lá às vezes. De, cara, mano, aqui é diferente, mano. Aqui é diferente. Eu tive na Turquia vários anos, né? Sim. Então, eu falava pra ele, aqui é diferente. Muito diferente. Então, você tem que se cuidar. O entorno todo, você tem que se cuidar. Não dá pra sair. Se ninguém te vê aí, e aí não tá ganhando, e não sei o quê. Muita coisa. Você tem que tomar cuidado com tudo. A forma como, quando entra em campo. Pô, eu sei que gosta de dar um passe de letra. Ele gosta, vira a cara, é dele. Só que tem que saber, tem que ler o momento. Como é que eu vou fazer isso tomando de 1-0, mano? Torcida querendo matar, já o jogador entra, dou uma letra e erro. Vão me matar. Então, essa leitura toda eu acho que falta nele, mas ele vai adquirir com o tempo. Espero, em Deus. Não só pelo gesto que ele fez, sim, mas o quanto isso pode ter atrapalhado o Vasco naqueles minutos finais, que, gente, entenda, são minutos de tensão. Porque é Copa, você tem que se classificar. Você Posso não juntar pode... uma pergunta aí já pro Pedrosa? Claro. Alguma chance de ele ser multado por conta disso? Acho difícil. Acho muito difícil. Porque, vamos lá, se a gente for... Acho que essa nossa imagem, inclusive, que a gente estava passando enquanto você falava, Fernanda, é uma imagem muito emblemática porque foi antes até mesmo da confusão, dele chamar o Lloyd de novo. Essa imagem aí. Essa imagem aí. Isso foi antes de tudo, tá? O Fernando Diniz chama ele, conversa com ele e dá as orientações. Um atleta de futebol, quando ele entra em campo, gente, ele, obviamente, tem suas decisões tomadas por si próprio, mas ele tem que ouvir o treinador. Isso se chama profissionalismo. Se o teu treinador tá te colocando em campo e tá te dando orientação, é porque ele tem uma visão diferente da sua para que você melhore e, coletivamente, o seu time melhore também. Então, quando o Lloyd, naquele momento ali, depois desse lance aí, se eu não me engano, ele faz uma boa jogada e assiste o Verratti e deixa o Verratti na cara do gol. O Verratti perde a chance e aí depois o Lloyd começa de novo a jogar. Ele tenta um elástico na ponta e tá 1-0 o jogo, o Operário estava crescendo no jogo. Quando ele tenta o elástico, a torcida engole ele. Sim. No sentido de, cara, não é hora pra isso, porque a grande situação na torcida não é a primeira vez que o Lloyd entra displicente nos jogos, não é a primeira vez que ele não demonstra a seriedade necessária com a camisa do Vasco para poder vestir essa camisa que eu tô dizendo. Então, obviamente, já há uma predisposição para você ter uma cobrança maior. E quando ele erra o elástico, a torcida começa a reclamar. E é aí que o Diniz chama, Lloyd, vem aqui,
vem aqui, porque ele não foi dar esporro no Lloyd. Se fosse pra dar esporro, Fernanda, ele daria dar esporro ali aquele na grito que hora, ele dá, como ele sempre dá. Pode estar a 100 metros de distância, ele dá esporro. Ele ia chamar o Lloyd pra conversar com o Lloyd novamente, pra dar confiança. E ele se nega. E aí a gente tá falando aqui de uma atitude que não é profissional. É uma atitude individualista. É uma atitude que ele não pensa no coletivo. Sabe por quê, Fernanda? Se o Vasco, por acaso, é desclassificado, sabe o que estaria acontecendo hoje? Ia ter protesto no CT, ia estar todo mundo invadindo as redes sociais, não só dele, mas de todos os jogadores, ia estar tendo uma crise no clube, porque o Vasco precisa muito dessa classificação na Copa do Brasil. A competição é uma competição que o torcedor vascaíno tem um apreço, porque acredita que pode chegar, quem sabe, mais longe. Então tem muita coisa envolvida, e principalmente no coletivo, para ele levar a sério a camisa do Vasco. Então quando você vê a entrega do Verratti, você vê a entrega de outros jogadores, Paulo Henrique, Piton, João Vitor, Luiz Gustavo, que jogou muita bola ontem, enfim... Cara, coletivamente, o que ele faz ali é um tapa na cara dos seus próprios companheiros. Porque se ele não quer ouvir uma orientação do técnico e se ele está tendo uma atitude antiprofissional que pode colocar a seriedade do jogo em risco, ele está sendo antiprofissional também. Então, assim, para mim é um desrespeito com a torcida, para mim é um desrespeito com o Fernando Diniz, que é o comandante da equipe, e principalmente com os seus companheiros. E foi o que eu disse ontem lá no meu Twitter e também no meu canal. Cara, é momento de dar um esporro federal dele. E não é aquele esporro no sentido de, xingar e tudo mais. É levar a sério. Meu filho, acorda. Você tá no Vasco. Você não tá numa colônia de férias. Você não tá no playground, tanto da diretoria, quanto dos jogadores, quanto do Fernando Diniz. Agora, tem que lembrar também, eu acho isso muito importante, muita gente falou assim, rescinde o contrato. Gente, futebol, você não lida com robô. Você não lida com máquina. Você tá lidando com um ser humano. E gerir as pessoas é o grande trunfo de um grande técnico ou de uma grande diretoria. Então, eu acho que vale sim uma conversa muito séria, uma conversa pesada com o Lloyd, para que ele consiga entender onde ele está pisando. O jogador de futebol no Brasil joga o jogo pela própria vida, pela liberdade de poder ir dar um rolê no shopping com as crianças no final de semana, porque se tivesse sido eliminado hoje eles não poderiam fazer isso, pela tranquilidade do seu dia a dia, da sua semana e do ambiente do clube. Infelizmente o Lloyd colocou tudo isso a perder com a atitude dele. Mas repito, o futebol é feito dessas histórias, então cabe uma conversa para que ele possa entender onde ele está pisando e se recupere o jogador. Seres humanos erram, e ele errou ontem. E o Diniz já teve que lidar com um tipo de situação no Fluminense, com o John Kennedy. É só a gente enxergar aí as entrevistas. Depois que o Fernando Diniz saiu do Fluminense, ele conta vários bastidores envolvendo o John Kennedy. E eu tenho certeza que o Diniz não vai desistir do Lloyd por conta disso. Pelo contrário, pelo que a gente acompanha do Diniz, ele gosta desse tipo de situação. E se ele enxergar que o jogador pode entregar tecnicamente falando, ele não vai desistir de forma alguma. Muito pelo contrário, ele vai mudar totalmente esse cenário. Arrisco a dizer que ele vai trabalhar em cima do Lloyd para o Lloyd desempenhar bem. Verdade. E o Lloyd, ele tem potencial, assim, atualmente, para o elenco do Vasco da Gama. Ele não é horrível, não, potencial, cara. Ele não é horrível. Só que não pode fazer esse tipo de situação. Só tem que levar a sério.